Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode se diferenciar dentro do seu mercado, seja lá qual ele for. Você pode falar sobre conteúdo, você pode falar sobre terapia, você pode falar sobre... Você pode ser um pedreiro. Esse vídeo aqui vai fazer sentido para você porque eu vou te mostrar basicamente como que um ser humano funciona. Como é que é a base fundamental de um ser humano. E eu vou te mostrar também o porquê que muitas pessoas do seu mercado, e até mesmo muitas vezes você, pode sentir que não há diferencial. Por exemplo, você olha para o seu concorrente, para a pessoa que trabalha no mesmo mercado que você sente que não existe um diferencial ali. E isso é um problema, obviamente. É um problema de posicionamento. Eu vou te mostrar o porquê e como solucionar isso nesse vídeo. Bora lá. Seguinte, a dinâmica aqui funciona da seguinte forma. Existe você, aqui no topo da cadeia, digamos assim, e o movimento normal do ser humano, isso aqui é um movimento natural, sempre vai acontecer dessa forma, que é basicamente você olhar para outras pessoas. Essas outras pessoas normalmente são pessoas que você admira, seja ela pessoa do seu trabalho, pessoa que você admira por atitudes, pessoas que você olha e fala, caramba, eu queria ter um caráter assim, enfim, são pessoas que normalmente são melhores que você em algum aspecto que você também quer ser melhor. Então você imita essa pessoa. E aqui que está a palavra, vou até deixar aqui anotado, imitar. Esse imitar, muitas pessoas podem achar que é algo errado, né? Vou até colocar em vermelhinho aqui, ó. Mas na verdade foi o que eu falei. Imitar é algo inato do ser humano. A gente imita a todo momento. Uma pessoa, uma criança, por exemplo, que está aprendendo a andar de bicicleta, está aprendendo até mesmo a andar, ela vai olhar o adulto andando e vai falar, caramba, eu preciso fazer mais ou menos assim, eu preciso mexer a primeira perna, depois a segunda, e ela vai se equilibrando e vai tentando. Tudo isso acontece ao imitar, e isso acontece constantemente na nossa vida. A gente vai imitando, obviamente que a coisa vai se tornando mais complexa, né, porque depois de um certo tempo a gente já sabe escovar o dente, andar, essas coisas mais básicas, a gente já imitou e meio que já vira padrão, né, a gente já sabe fazer. Só que, ao longo do tempo, por exemplo, que é basicamente esse o intuito desse vídeo, no trabalho, né? Ainda mais você sendo um criador de conteúdo, você começa a imitar pessoas que supostamente você está vendo que estão tendo resultado. Pessoas que você admira, pessoas que você gosta, pessoa que você olha e fala, caramba, ele está num lugar que eu gostaria de estar. Esse imitar não é algo errado. Basicamente isso, você não precisa não querer imitar ninguém, porque você não vai conseguir fazer isso. Você sempre vai estar imitando alguém. Ponto. Isso aqui é normal, é um padrão do ser humano. Só que o grande problema é que a dinâmica funciona assim. Você olha essas pessoas que você admira, você imita essas pessoas, olhando, observando, imitando de alguma forma, e você se transforma num você transformado. Porque a partir dessa imitação de vários aspectos de várias pessoas diferentes, você se torna um novo eu, digamos assim, e agora você tem uma nova versão de você mesmo. Você vai adquirindo habilidades, vai adquirindo caráter, vai adquirindo novas formas de falar, de conversar, de agir, de se vestir, enfim. O que você olhou, imitou, você vai começar a colocar dentro dessa característica que agora é sua. O grande problema aqui é que existe uma outra pessoa no mercado, a pessoa da sua área, né? A pessoa que está na mesma área, que ela faz basicamente a mesma coisa que você, porque ela é um ser humano. Ela está imitando igual a você, isso é normal. Então, ela vai olhar para pessoas, basicamente como você faz, e vai imitar, e vai ter um ele transformado. Normal, até aqui tudo bem. Só que o grande problema está aqui. Normalmente, o que acontece? As pessoas... Você, a pessoa que é o seu concorrente, a pessoa da mesma área, ela faz basicamente o movimento de imitar a mesma pessoa que você imita ou vice-versa. Então, fica todo mundo olhando para as mesmas pessoas nesse patamar aqui. Então, todo mundo olha para as mesmas pessoas. Eu transformado, você transformado, ele se torna igual ao eu transformado do outro cara. E o que acontece? As pessoas ficam iguais umas às outras. É por isso que, quando a gente olha para o mercado digital, são sempre as mesmas promessas, as mesmas formas de criar conteúdo, os mesmos jargões, as mesmas formas de se vestir, né? Ou as mesmas formas de você se colocar dentro de um público, por exemplo, público high ticket. Você pensa high ticket, você pensa em quê? Um cara de blazer, uma mulher de blazer, uma taça de vinho, essas coisas assim, padrão. Por quê? Porque tá todo mundo imitando a mesma pessoa. Em algum lugar, existiu uma pessoa de fato que usou o blazer, usou um copinho com vinho, uma taça com vinho, e aquilo era de fato original, digamos assim. Ela foi a primeira, a pioneira, né, a principal a fazer aquilo. E a partir daquela pessoa fazer aquilo, vamos supor que foi essa pessoa que fez isso aqui, várias outras pessoas aqui do mercado começaram a olhar e falar, caraca, eu vou fazer igual porque eu gostei, né? Várias pessoas aqui. Tanto você quanto outras pessoas, deixa eu tirar isso aqui, quanto outras pessoas do mercado começou a olhar essa uma pessoa
pessoa que era diferente das demais e essas outras aqui começaram a ficar iguais. Esse que é o problema desse movimento. O problema não é imitar, porque como eu te disse aqui, o imitar é normal, você sempre vai imitar. O negócio é que você está imitando a mesma pessoa que milhares de pessoas da mesma área que você também imita. E o que acontece? O resultado é esse aqui. Pessoas iguais, falando a mesma coisa, se vestindo igual, agindo igual, criando o mesmo conteúdo. E é o que acontece, ninguém mais tem diferenciação. E ter diferenciação é algo que impacta totalmente nas vendas. Por que uma pessoa escolheria comprar de você e não do seu concorrente? Qual que é a diferença a partir de então? Não existe mais diferença. Porque todo mundo fala a mesma coisa. A solução sempre é a mesma. No fundo, às vezes a solução pode ser a mesma, porque normalmente ela vai ser a mesma. O problema é só a forma como você chega à solução. Se todo mundo fala, por exemplo, assim, vamos supor que virou moda falar que agora a moda é One Person Business. Então todo mundo começa a falar One Person Business e todo mundo começa a imitar um ao outro. Esse é o problema. É a forma como você chega para a solução. E a solução para esse problema aqui que eu estou te mostrando está na onde? Né, de imitação. É você mudar quem você está imitando. É você ter um olho voltado para pessoas que os seus concorrentes não estão vendo. Normalmente, esse movimento acontece da seguinte forma. Você olha para pessoas totalmente fora do seu mercado e nicho. É isso que acontece. E, na maioria dos casos, aquelas pessoas que você olha e fala assim, caraca, esse cara aqui é original, esse cara aqui, ele realmente tem alguma coisa de diferente. O que esse cara fez normalmente? Ele basicamente pegou e olhou para alguém da gringa, lá dos Estados Unidos, porque normalmente, em 99% dos casos, o que acontece aqui que supostamente é novo, alguém copiou de alguém lá de fora. Normalmente é isso que acontece no Brasil em específico. É muito raro a gente ver alguém de fato criando algo novo, algum movimento diferente. O que a gente faz? A gente olha para o mercado de fora dos Estados Unidos, que é um mercado que está há alguns anos à nossa frente, a gente vê o que está funcionando, e o segundo a fazer isso, a ter esse movimento de buscar lá e trazer, vai se tornar o suposto diferente. Por exemplo, o Érico Rocha ele fez isso com a fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento, na verdade, não é dele. É de um cara que se chama Jeff, se eu não me engano. Então, o que ele fez? Ele só foi rápido na imitação. Ele, primeiro, buscou alguém diferente para ele imitar. E segundo, ele imitou rápido e trouxe em primeiro lugar. Isso, inclusive, é uma coisa importantíssima quando a gente fala de posicionamento. Que isso aqui, esse assunto que a gente está tratando nesse vídeo, ele tem a ver com posicionamento. Existem 2 livros que você pode ler, caso você queira se melhorar nessa questão de posicionamento. O primeiro se chama Position, né? Posicionamento, do Al Ries, e o segundo se chama 12 Leis Fundamentais do Marketing, se eu não me engano. Eu vou deixar os 2 links desse livro aqui na descrição, caso você queira adquirir. Ele também é do Al Ries e do Jack Trush, são os principais pioneiros aí quando o assunto é posicionamento. Então, basicamente, a solução aqui é você fazer o seguinte, de forma bem prática, para a gente sair desse vídeo com passos práticos mesmo. O que você precisa fazer é parar de consumir conteúdo de quem está dentro do seu meio. Pare, bloqueie essas pessoas, não fique vendo o que essas pessoas estão falando, porque de forma empírica, como movimento natural do ser humano que você é, você vai começar a repetir o que essas pessoas estão falando, porque isso é normal. Você vai olhar, vai falar, caraca, que legal, e vai começar a repetir. Muitas vezes você não vai fazer isso de forma ativa, o seu inconsciente vai ver aquilo ali e vai fazer de forma passiva. Você vai achar que você mesmo está sendo original, mas na verdade você só viu o seu concorrente, que é um pouquinho maior, tem mais fama que você, falar, e aí você vai repetir basicamente o que ele está falando. Então, primeira coisa, bloqueie essas pessoas, pelo menos por esse primeiro momento, para você meio que se desintoxicar dessas coisas que todo mundo está falando. Segundo ponto, comece a mapear pessoas de mercados diferentes, de nichos diferentes que você admira, e comece a acompanhar essas pessoas. Comece também, em terceiro lugar, a acompanhar plataformas diferentes. Se todo mundo fica consumindo o Instagram, comece a consumir o YouTube, a Twitch, algum blog específico. Comece a consumir conteúdos diferentes e em formatos diferentes também. E em quarto lugar, e principalmente, comece a partir desse consumo de coisas diferentes, nos 3 primeiros pontos, em quarto lugar, comece a praticar e falar coisas diferentes. Se todo mundo está falando que você precisa produzir conteúdo para ganhar dinheiro, isso eu acho que você precisa fazer mesmo, mas vamos supor, pegar esse aqui um exemplo. Se você está vendo que todo mundo está falando isso, tente fazer o contrário. Teste dentro da sua vida isso e fale o que aconteceu. Automaticamente você testando e falando o que aconteceu, você vai estar se diferenciando da manada. Se todo mundo está vestindo blazer e colocando água na taça, faça ao contrário. Comece a se vestir, sei lá, com uma camiseta comum e tomar água na garrafa verde. Deixa eu pegar a garrafa verde aqui. Tomar aqui, ó, água na garrafa verde. Então,
Comece a fazer coisas diferentes, porque a partir desse consumo, você vai ter inputs diferentes para você. O seu consumo, essa imitação que você vai começar a fazer, que na verdade ela já vai acontecer de forma natural, vai fazer com que um mix dentro da sua cabeça comece a te dar respostas que são os outputs de forma natural também. Então, tudo vai partir de ter paciência, porque isso não vai acontecer do dia para a noite, você precisa primeiro limpar isso, tá? Limpar essas pessoas que você consome e, segundo plano, consumir pessoas novas, consumir coisas diferentes. E, a partir de um tempo da sua cabeça consumindo e a sua imitação inata começar a funcionar, você vai ter respostas, outputs diferentes de forma automática também. A principal coisa que você tem que fazer, se eu poderia grifar algo aqui nesse vídeo, é parar de consumir o que os seus concorrentes estão fazendo. Comece a silenciar essas pessoas, pelo menos nesse primeiro momento. Isso aqui já vai te dar uma, digamos assim, uma clareza muito forte, porque você vai parar de ver o que é natural dentro do seu meio. Então você meio que vai estar excluindo essas informações que, beleza, são informações legais, que vão servir para você em algum momento, mas nesse momento agora não. E vai começar a surgir as dúvidas dentro da sua cabeça e você vai ter que se forçar a responder da forma como você responderia, não da forma como as pessoas do seu mercado responderiam. De novo, isso aqui é um movimento que não é natural. Vai ser algo difícil e forçado, mas com o tempo você vai precisar ter paciência até a sua mente se desacostumar desse natural do mercado. Com o tempo, as respostas reais e verdadeiras e diferentes que vão sair de você vão começar a aparecer de forma automática. Então é basicamente isso. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal para você acompanhar mais conteúdos como esse, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.